Glória a Deus, meu amado irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. E eu quero compartilhar com você uma reflexão no dia de hoje. Eu quero convidar você que me ouve a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo de número 14 de novo. Eita, Deus tremendo. Mateus, capítulo de número 14, e o seu verso de número 17. Mateus, capítulo de número 14, verso de número 17. Mateus, capítulo 14, verso de número 17, para você que me acompanha. Glória a Deus. E diz assim: E então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Verso 18. E ele disse: Traze-nos aqui. Voltando de novo, verso de número 17 diz assim: E então eles lhes disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. 18. E ele disse: Traze-nos aqui. Glória a Deus. Meu amado irmão, todos nós conhecemos essa passagem de cor salteado, a multiplicações de pães e peixes. O que eu quero compartilhar aqui com você, o segredo para a multiplicação acontecer na sua vida. Eu quero compartilhar para você, meu amado irmão, o segredo da bonança, o segredo da vitória, o segredo para você alcançar aquilo que parece ser impossível para mim e para você. Para você alcançar aquilo que parece inatingível. Eu quero te dar aqui o segredo, na minha humilde opinião, para você multiplicar aquilo que você tem. O segredo para você multiplicar aquilo que Deus te deu. O segredo para você multiplicar aquilo que você já tem em suas mãos. Tá bom? Quando nós lemos o capítulo 14, do seu verso 13 em diante, vemos que Jesus está curando uma multidão. Jesus está no meio de um trabalho. Jesus está no meio de uma obra. Jesus está no meio de um propósito. Ele está no meio de uma atividade. Ele está em uma atividade. Ele está curando as pessoas. Ele está salvando as pessoas. Ele está liberando palavras de cura, palavras de bênção sobre a vida das pessoas que estavam ali. Os enfermos, eles eram trazidos a Jesus, levados até Jesus, e Jesus, ali com sua graça, os curava. Jesus estava curando os enfermos. Jesus estava sarando as enfermidades. E nesse momento, Jesus não está pregando. Jesus não está ministrando uma palavra. Jesus não está ministrando um ensinamento. Simplesmente, Ele está curando as pessoas. As pessoas estão sendo levadas a Ele e Ele está liberando uma palavra de cura. Porque neste momento, Jesus Cristo, Ele vê que as pessoas estão precisando dEle. Ele percebe que as pessoas precisam de uma palavra que venha dEle. As pessoas precisam que o Senhor libere uma palavra sobre a vida delas. Então, Ele decide por bem não ministrar, mas sim só liberar palavras de ordem. Ele só decide liberar palavras de cura. Ele decide liberar palavras de salvação. Ele decide liberar sobre a vida daquelas pessoas palavras de libertação. Então, ele pede que aquelas pessoas, os enfermos, eram levadas até Jesus neste momento. E aí, quando esses enfermos são levados até Jesus, Jesus os cura. E o que é interessante dessa palavra, porque Jesus está colocando o propósito, o chamado, Jesus está colocando a missão acima dos seus sentimentos. Ele está colocando o propósito, ele está colocando a missão acima das suas próprias necessidades. Lembra do Senhor Jesus que diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Lembra dessa passagem? O que o Senhor está fazendo aqui no capítulo 14 de Mateus, Evangelho segundo escreve Mateus, é exatamente aquilo que ele nos ensina. Ele está fazendo exatamente aquilo que ele prega. Ele está
fazendo aquilo que ele prega, ele está fazendo aquilo que ele ministra. Ele literalmente, porque você diz, Jonathan, isso? Porque nos versos anteriores nós vamos ver que Jesus Cristo, ele perde uma pessoa importante do seu ciclo. Ele perde uma pessoa importante, uma pessoa que era importante para ele. Ele perde uma pessoa, ele perde seu primo é morto. E mesmo assim, quando ele ouve a notícia do seu primo e ele tenta achar um momento para ficar sozinho, ele não consegue, porque ele vê que a multidão precisa dele. Ele tenta ir, ele simplesmente só vai embora, e quando ele vai embora, a multidão segue ele. E quando a multidão segue ele, quando a multidão encontra ele, Jesus, eu vou explicar melhor para você entender. Jesus recebe a notícia que seu primo morreu, e ele simplesmente ele estava ministrando, ele vai embora. Ele não despede a multidão, ele não dá uma paz do Senhor, ele não, bom dia, boa tarde, fica com Deus, eu tô indo embora. Simplesmente ele só pega as coisas dele e vai embora com os discípulos. Ele entra no barco e vai embora. A multidão não sabe para onde ele está indo, mas fica sabendo que ele está indo para um lugar deserto. E a multidão segue Jesus a pé. Jesus está indo de barco e a multidão segue Jesus a pé. E o que é legal dessa ministração é que Jesus, neste momento, mesmo que eu imagino que Jesus está triste, querendo ficar um tempinho a só, querendo ficar um momento com Deus, querendo orar, porque a gente está falando de Jesus homem nesse momento. E o que eu acho legal é que ele está colocando o propósito, a missão acima dos seus interesses, acima daquilo que ele quer. Ele está rejeitando, ele está sujeitando a si mesmo para o bem maior. Ele poderia simplesmente ignorar aquela multidão, simplesmente passar batido, simplesmente ignorar tudo que estava acontecendo ao seu redor e simplesmente tocar o barco, tocar a vida e continuar a fazer. Mas não, quando ele olha a grande multidão, quando ele chega no lugar, a multidão já está esperando ele. Quando ele chega no lugar, a multidão já está o esperando. E aí ele diz, traz os enfermos que eu vou curar. Ele se compadece daquelas pessoas. E a primeira lição, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendi nessa palavra, é que muitas das vezes, você pode estar com problemas, você pode estar com problemas na sua casa, você pode estar com problemas no seu casamento, você pode estar com problemas na sua família, você pode estar com problemas na sua casa, na sua família, no seu emprego, mas meu amado irmão, minha amada irmã, se você vê a necessidade, se você vê pessoas que precisam de uma palavra, se você vê pessoas que precisam de uma liberação de uma palavra, e a gente se cala, a gente está sendo errado. Primeiro ponto, para mim e para a sua vida, é que nós temos que nos sujeitar, mortificar a nossa carne, mortificar os nossos desejos, mortificar as nossas vontades pelo bem do reino, pelo propósito do reino, pelo objetivo do reino. Muitas das vezes não queremos fazer o que queremos, muitas vezes não queremos fazer as coisas pelo reino, porque as coisas pelo reino, para nossas vidas, algumas das vezes tem que ser no nosso momento, na nossa hora, quando nós quando nós não estamos nos sentindo mais cristãos, quando nós não estamos nos sentindo mais cheios de fé, quando estamos mais alegres, mais dispostos a fazer a obra do Senhor. Mas o que o Senhor está dizendo nessa palavra, e Ele está se usando como exemplo, é que pelo bem do reino, ali o que ele fez é deixar aquilo que ele precisava fazer para depois, porque o reino precisava dele agora, o reino precisava dele já, o reino precisava dele naquele momento, e ele não podia adiar ou deixar para depois. E o que nós queremos fazer é, primeiro ponto, deixar as coisas do reino para depois. Queremos deixar as coisas de Cristo para depois, para quando nós precisarmos de Cristo, simplesmente orarmos, Jesus, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, me manda, Senhor, manda, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, eu necessito, eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. E o Senhor está dizendo, primeiro priorize o reino. Primeiro priorize o reino. Lembra que o Senhor disse em sua palavra? Busca primeiro o reino. Busca primeiro as coisas do Senhor. Porque os demais, aqui o Senhor pode ficar tranquilo que o Senhor garante. Mas muitas das vezes queremos colocar o reino em segundo plano. E quando nós não queremos, quando nós não estamos bem, quando nós estamos tristes, quando nós estamos desanimados, quando nós não estamos se sentindo crente, né? Muitas das vezes queremos colocar o reino em segundo plano. E o Senhor está se usando como exemplo aqui. Porque eu acredito que ele queria ficar um momento sozinho. Mas é o que ele fez. Ele colocou o reino em primeiro lugar.
Ele colocou o reino como importância. Primeiro motivo, primeira coisa para nós aprendermos, para prosperar em nossas vidas, colocar o reino em primeiro lugar. O reino em primeiro lugar. E eu não estou falando reino, quando eu falo em reino, eu não estou falando de igreja, estou falando de reino celestial, estou falando de obra do Senhor, estou falando de fazer a vontade do Senhor, porque muitas das vezes só lembramos do reino em dias de culto, só lembramos do reino em dias de consagração, só lembramos do reino quando precisamos, só lembramos do reino quando as coisas estão apertadas, só lembramos do reino quando as coisas estão difíceis e o Senhor está dizendo, coloca o reino primeiro. Você está triste, coloca o reino. Você não precisa parar tudo por causa que você está desanimado, por causa que as lutas estão batendo à sua porta. Primeiro, se tem o reino precisa de você, faça pelo reino, porque o reino fará pela sua vida. Faça pelo reino, porque o reino fará por você. Glória a Deus. 9 horas já. Meu amado irmão, segundo ponto, as horas vão passando. Vai ficando tarde, porque Jesus está curando bastante pessoa. E as coisas do reino demandam tempo, demandam energia, demandam esforço. Porque eu não vejo os discípulos curando. A Bíblia não está falando aqui que os discípulos ajudaram Jesus a curar. Os discípulos estavam lá, vai curando, vai curando, vai curando. Não, os discípulos talvez, no meu entendimento, os discípulos estavam ali só vendo Jesus curar, auxiliando Jesus a curar. E Jesus está demandando isso, essa atividade está demandando tempo, está demandando energia de Jesus Cristo, está demandando energia e demandando tempo, porque as coisas do reino, 2 pontos, as coisas do reino demandam energia e demandam tempo. Muitas das vezes não queremos priorizar o reino, porque demanda energia e gasta o nosso tempo, mas aí é que está. Não é gastar o nosso tempo, é investir o nosso tempo, porque a maior moeda não é o dinheiro, não é o dólar, não é o câmbio, não é ou outro tipo de moeda que exista nesse mundo. A maior moeda e mais importante em nossa vida é o nosso tempo. Muitas das vezes o que nós fazemos, não priorizamos o reino, porque o reino demanda tempo e gasta energia. E é isso que está acontecendo. Jesus está curando os enfermos, porque ele está fazendo a obra pelo reino. Ele está triste, mas está fazendo pelo reino. Ele está querendo parar, mas ele está fazendo pelo reino. Ele está fazendo pelo reino. E na hora o reino recompensa. Então, meu amado irmão, se você está triste hoje, se você está querendo parar, se você está querendo desanimar na fé, eu estou liberando essa palavra sobre a mim e sobre a sua vida. Meu amado irmão, não para, continua fazendo pelo reino, porque o reino fará pela mim e pela sua vida. O Senhor não é homem, como eu disse aqui no começo do programa. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se enganar. Se nós fazemos pelo reino, o reino faz por você. Eu nunca vi, e não está escrito na Bíblia, e nem haverá um homem dizendo, Jesus está devendo para mim. Jesus não deve nada a si ou ninguém. Para nós chegarmos no final dessa mensagem, porque estamos chegando no final do nosso programa. Meu amado irmão, vai demandando tempo, as horas vão avançando. Só que os discípulos olham para a multidão, para as pessoas que estão ao redor de Jesus, e veem que está ficando tarde. As pessoas precisam se alimentar, as pessoas precisam comer, as pessoas precisam comer, porque é uma necessidade básica. E a solução dos discípulos é: despede a multidão para que cada um vá com o que tem, e cada um vai e se alimenta, cada um vai e faz o que precisa fazer. A solução dos discípulos é: despede a multidão, porque não dá para a gente alimentar toda essa multidão. Despede a multidão, manda a multidão embora, porque não dá. Só que os discípulos chegam para Jesus e falam: Jesus, a gente precisa despedir a multidão, porque eles precisam comer. E o Senhor dá uma sentença para eles, que talvez os discípulos não tivessem entendido na época. O Senhor disse para eles: dá de comer para o povo, dá alimento para o povo. E os discípulos questionam o Senhor: Senhor, não temos, o que temos não dá para ninguém, só dá para uma pessoa talvez. Porque eu tenho 5 pães e 2 peixes aqui.
Não dá para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não dá. E o Senhor disse: alimenta. O que eu quero compartilhar com você, para me fechar a minha ministração, porque meu tempo já deu, os discípulos olham para a multidão, veem que a multidão tem um problema, veem que a multidão tem uma necessidade, veem que a multidão tem uma dificuldade, e a solução dos discípulos é: despede a multidão e cada um resolve o seu pepino. Cada um vai e cada um se resolve. E a solução do Senhor disse vai e os alimente. Os discípulos dizem que não tem como, porque eles só têm 5 pães e 2 peixes. O Senhor diz: então me dá e traz esses 5 pães e 2 peixes aqui na minha mão. Os discípulos entregam aqueles 5 pães e 2 peixes, como você já conhece essa reflexão, na mão do Senhor Jesus. O Senhor levanta da graça e começa a repartir para a multidão. Começa a repartir para a multidão. E a Bíblia vai dizer que nessa repartição de pão e peixe, o pão multiplica, o peixe multiplica. E no final tem 12 cestos cheios. 5.000 homens são alimentados. 5.000 homens comem, se satisfazem, são satisfeitos. E aí sim, o milagre está acontecendo. O milagre termina. O que você está querendo dizer, Jonathan? Você e eu muitas das vezes achamos, vemos, calculamos que o que nós temos para nós só dá para nós. O que nós temos pra gente só dá pra gente. O que nós temos em nossa vida só dá pra gente. E o Senhor está dizendo: faz pelo reino, que o reino fará por você. O Senhor está dizendo para mim, para a sua vida: faz pelo reino, que o reino fará por você. Muitas das vezes achamos que a quantidade de pão que nós temos, a quantidade de peixe que nós temos só dá pra gente. E o Senhor está dizendo: não, pega e compartilha, pega e reparte, pega e reparte. O segredo é que o pão estava na mão dos discípulos, o pão e o peixe, não aconteceu nada. Mas o pão, quando foi na mão de Jesus, o milagre aconteceu. O segredo está na mão de Jesus? Não necessariamente, Jonathan. Por quê? Porque o segredo está no método. Muitas das vezes nós, como pessoas egoístas, queremos pegar tudo que nós temos. Por exemplo, você me ouve aqui no dia de hoje, você ouve essa rádio e não compartilha. Por exemplo, você está na sua igreja, você vai todos os dias para o culto, recebe uma palavra abençoada, é cheio de graça, sai de lá abençoado e não compartilha essa fé, não compartilha a fé que você serve. E o Senhor está dizendo, o Senhor está nos ensinando nessa manhã: pega aquilo que você acha que é só para você e compartilha pelo reino. Compartilha pelo reino. Dá graças a Deus e vai compartilhando. Vai compartilhando. Vai repartindo. Porque o Senhor vai multiplicar. O Senhor vai multiplicar. Lembra daquela passagem que o Senhor diz que aquele que toma da sua água nunca mais vai sentir sede, porque dentro dele vai jorrar rios de águas vivas? O segredo não está na água em si. O segredo está de quem vem a água. Não entendi, Jonathan? Eu vou te explicar de uma forma que você entenda. O segredo não está no pão nem no peixe, porque o pão e peixe você vai ter todo dia. Pão e peixe você vai na sua banca, vai na banca, vai na padaria e compra, vai na peixaria e compra de novo. Pão e peixe tem. O segredo não está no pão e no peixe, o segredo está na distribuição e na graça. Na graça e na distribuição. Na graça e no repartimento. Na graça e no repartimento. Você dá graça e você reparte. Você dá graça e você reparte. Então, meu amado irmão, quer saber o segredo da multiplicação? Quer saber o segredo de multiplicar no reino de Deus? Quer saber o segredo de mudar a chave da minha e da sua vida? Não está em nós pegarmos o que nós temos e segurarmos para nós. Não está em pegarmos o seu conhecimento e só segurar com você. Não está pegando sua vida financeira e ficar só em você. Não está em pegar só o que você tem na sua família e ficar só na sua. Não está em você pegar o que você tem e ficar só no seu relacionamento. O segredo é você compartilhar. Comece a compartilhar o que Deus te deu. Se Deus te deu oração, continue orando. Mas não ora só pelos seus, ora pelos outros. Se o Senhor te deu o dom de ministrar, não prega só na sua, prega para os outros. Se Deus te deu o dom de você
Intercede não só pelos seus, intercede pelos outros. O segredo está em compartilhar aquilo que Deus te deu, porque o pão vai vir todo dia. Você vai para sua igreja, tem pão todo dia. Você vai para a presença de Deus, tem pão todo dia. E você está dizendo, este pão que você acha que é só para o seu consumo, só dá para você passar a semana, só dá para você passar a semana, só dá para você passar o mês. O Senhor está nos ensinando que é você pegar aquilo que você tem e começar a dar graças a Deus e começar a repartir aquilo que você tem, que o milagre da multiplicação está na repartição, está em repartir. Então reparte aquilo que Deus te deu. Espero que você tenha gostado dessa ministração. Deus abençoe a sua vida. Um grande beijo, um forte abraço. Não esquece de deixar o seu like, porque like aumenta essa comunidade. Se inscreva nesse canal, deixa o seu comentário aí, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Grande beijo, um forte abraço. Até o próximo programa, em nome do Senhor Jesus.